nós devemos buscar, reconhecer e anunciar Jesus. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Esperai, Senhor, as minhas ações e ajudai-me a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que eu fizer por Cristo Senhor nosso. Amém. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, terça-feira, estamos na oitavas de Páscoa. A cor litúrgica é o branco. Hoje o evangelho é aquele em que Jesus ele aparece para Maria Madalena, e aí a gente vai vendo que no início Maria Madalena estava chorando fora do túmulo. Apareceu-se então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, e os anjos perguntaram a ela: mulher, por que choras? E ela falou: levaram o corpo do Senhor e não sei onde colocaram. Então, dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas ainda não sabia que era Jesus. E aí, Jesus foi e perguntou a ela: mulher, por que choras? A quem procurais? Pensando ela que ele era um jardineiro, foi e falou: então, ela foi e falou: ó, Senhor, se foi tu o que levastes ele, dize-me onde o colocaram e eu irei buscar. Então Jesus disse a Maria: Maria. Jesus falou: Maria. E ela exclamou em hebraico dizendo Rabboni, que quer dizer mestre. Então Jesus falou com ela: não me segura aqui agora, que eu ainda não fui junto do Pai. E aí ele falou com ela: vai então aos discípulos anunciar. E ela foi e chegou e falou: eu vi o Senhor. Então eu resumi aqui, não falei exatamente do jeito que está o texto, só para a gente colocar os tópicos. E aqui é interessante que Maria chorava lá junto ao túmulo de Jesus, e ela viu dois anjos, e eles falaram com ela: por que choras? E ela não escutou aquilo que eles estavam falando. Ela estava ali, roubaram o Senhor, levaram o corpo dele, eu não sei onde colocaram, e com o coração duro ainda, não queria ouvir o que aqueles anjos iriam falar. Então o próprio Senhor apareceu para ela como um jardineiro. Aqui também os doutores da igreja colocam como se Jesus estivesse ali realmente no jardim, aquele homem que está mudando toda a história, né? Assim como o primeiro jardineiro, Adão, destruiu o mundo com o pecado, veio Jesus para salvá-lo, e ali ela viu ele como um jardineiro. E esse jardineiro, ela olhou para ele e ele falou a mesma coisa que eles: mulher, por que choras? E ela foi e falou, né? Se foi tu que levou o corpo dele, me fala onde que tá, que eu vou lá. Ou seja, ela acreditava que Jesus estava morto. E naquele momento, Jesus, ele falou com ela só o seu nome. Jesus falou Maria. E ela já o conheceu e falou Rabboni, né? Já falou mestre. E aqui, quando ele falou Maria, é bom nós lembrarmos que Maria era Maria Madalena, aquela mulher que Jesus expulsou os 7 demônios. Era uma mulher que ela era totalmente errada, era uma mulher que era pecadora. Aquela mulher, ela estava no fundo do poço, e quando todos a criticavam, Jesus chamou ela pelo nome. Jesus tirou ela do pecado. Então aqui nós devemos lembrar daquilo que é um mantra, né? Que as pessoas falam que o demônio sabe o seu nome e te chama pelo pecado. O Senhor sabe o seu pecado e te chama pelo nome. E quando Jesus falou Maria, ele chamou ela pelo nome. E ali ela já reconheceu aquela forma de falar Maria era somente do Senhor. Ela viu o Senhor, ela o reconheceu. E depois disso, ela foi anunciar aos discípulos que tinha visto Jesus. É aquilo que também nós devemos fazer todos os dias. Nós devemos anunciar a boa nova, anunciar o evangelho às pessoas. Mas aqui eu quero deixar bem claro que não é a gente sair nas ruas gritando, proclamando, porque a gente vai parecer doido. E assim, algumas pessoas que realmente fazem isso são doidas. Mas nós devemos fazer essa anunciação no nosso dia a dia, com com a nossa família, com aqueles que nós vemos nos nossos trabalhos, nos lugares onde frequentamos. Nós devemos levar a palavra de Cristo. Assim como diz São Francisco de Assis, né? Pregue
a todo momento, se necessário, use palavras. Nós devemos realmente pregar com a nossa vida. Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostar, já deixa aquele like aí. E lembre sempre, nós devemos primeiramente buscar Jesus. Nós devemos realmente fazer essa rotina de oração, de leituras, e depois de buscar reconhecer Ele nos detalhes da nossa vida, no dia a dia, em cada coisa que Ele nos faz. E depois que nós realmente reconhecermos, começarmos a anunciar ao nosso Senhor para o povo. Coragem, é Páscoa. Deus abençoe você. Gosta do vídeo? Deixa o like, se inscreve e até o próximo. Valeu!